Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. E se eu dissesse que o mundo que vocês veem, tocam e sentem não é a realidade última? Que por trás dessa aparente normalidade opera uma força cega, insaciável e, em última instância, dolorosa? Esta não é a trama de um filme de ficção científica. É o cerne de uma das filosofias mais radicais e honestas da história. Hoje vamos desconstruir o pensamento de Arthur Schopenhauer, o grande pessimista da filosofia alemã. Um pensador que ousou olhar para o abismo da existência sem piscar e que, paradoxalmente, encontrou na arte, na compaixão e na renúncia as únicas saídas possíveis para um mundo fundamentalmente quebrado. Sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, não é apenas um livro. É um sistema filosófico completo que tenta responder à pergunta mais antiga de todas. O que é isso que chamamos de realidade? E se a vida é sofrimento, tem algum sentido vivê-la? Preparem-se, porque esta não é uma jornada para os fracos de espírito. Mas prometo a vocês que, se me acompanharem, a forma como vem o mundo, o desejo, a arte e a si mesmos poderá mudar para sempre. Vamos entender por que Schopenhauer continua sendo tão perturbadoramente relevante. Antes de nos aprofundarmos neste profundo labirinto, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que deem asas à imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender Schopenhauer, primeiro devemos nos situar em sua época. Ele nasce em 1788 num mundo intelectual dominado pelo idealismo alemão. Gigantes como Hegel, Fichte e Schelling viam a razão e o espírito como o motor da história, marchando em direção a um progresso inevitável. Schopenhauer leu isso e sentiu um profundo rechaço. Ele não via razão no universo, via caos. Não via progresso, via um ciclo interminável de nascimento, desejo e morte. Foi um filósofo a contrapelo, um dissidente que desprezava o otimismo acadêmico de seus contemporâneos, a quem chamava de charlatães a serviço do Estado. Sua vida foi, em grande parte solitária, dedicada a construir seu sistema em silêncio. Mas Schopenhauer não surgiu do nada. Sua filosofia se apoia em dois pilares fundamentais que ele mesmo reconheceu. O primeiro e mais importante é Immanuel Kant. Schopenhauer disse que sua filosofia era a continuação direta da de Kant. O segundo pilar, e isso é revolucionário para sua época, foi o pensamento oriental, especificamente as Upanishads e o budismo. Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos europeus a levar a sério a sabedoria da Índia. Viu em seus conceitos, como o véu de Maia e o ciclo do sofrimento, um eco perfeito de suas próprias conclusões. Esta fusão de Oriente e Ocidente é o que confere ao seu pensamento uma profundidade única. De Kant, Schopenhauer toma a ideia mais revolucionária da filosofia moderna: a distinção entre o fenômeno e o númeno. O que isso significa? Kant argumentou que não podemos conhecer as coisas em si mesmas, o númeno. Só podemos conhecer como elas nos aparecem, o fenômeno. E essa aparição está condicionada pelas estruturas da nossa própria mente. Pensem nisso como se nascêssemos com óculos postos. Não podemos tirá-los. Estes óculos têm lentes de espaço, tempo e causalidade. Tudo o que experimentamos, sem exceção, é filtrado por estas lentes. Portanto, o mundo que experimentamos não é o mundo real, mas uma representação que nossa mente constrói. Schopenhauer leva esta ideia ao extremo. Sua famosa frase de abertura de O Mundo como Vontade e Representação é: o mundo é minha representação. Isso não é solipsismo, ele não está dizendo que só ele existe. Está dizendo que para cada sujeito que conhece, o universo inteiro só existe na medida em que é percebido, em que é uma imagem em sua consciência. Este mundo da representação, o mundo do fenômeno, é o mundo da ciência, da vida cotidiana. É um mundo de objetos individuais, separados no espaço e no tempo e conectados pela cadeia de causa e efeito. Schopenhauer chama a isso de princípio da razão suficiente. É a matriz que governa toda a nossa experiência. Para Schopenhauer, este mundo da representação, este mundo de indivíduos separados, é uma ilusão. É aqui que ele se conecta com o pensamento oriental. É o véu de Maia. Uma ilusão que nos faz crer que somos indivíduos distintos e separados, quando na realidade somos algo mais. E aqui vem a grande pergunta de Schopenhauer. Se Kant disse que não podemos conhecer o númeno, a coisa em si, estamos presos para sempre nesta prisão da representação? Schopenhauer diz não. Há uma fresta, há uma forma de acessar o que há por trás do véu. E essa fresta, essa chave somos nós mesmos. Quando olhamos o mundo exterior, só vemos representações. Vemos outros corpos, árvores, estrelas. Mas há uma coisa no universo que experimentamos de duas maneiras.
Nosso próprio corpo. Vemos ele de fora como mais um objeto, não uma representação, mas também o experimentamos por dentro. Por dentro, não experimentamos nosso corpo como um objeto sujeito à causalidade. Nós o experimentamos como um impulso, um desejo, uma vontade. Quando quero mover minha mão, não penso ativarei tal nervo. Simplesmente quero e a mão se move. O ato da vontade e o movimento do corpo não são duas coisas, causa e efeito. São uma única e mesma coisa, vista de dois ângulos. Este é o descobrimento capital de Schopenhauer. Esse sentimento interno de querer, de desejar, de se esforçar, é o vislumbre que temos da coisa em si, do númeno. A essa força misteriosa, Schopenhauer dá um nome. Ele a chama de Divine, a vontade. Mas atenção! Esta não é a vontade da qual falamos todos os dias, como tenho vontade de estudar. Não é uma vontade pessoal, consciente ou racional. É tudo o contrário. A vontade de Schopenhauer é uma força cósmica, única, cega, irracional e insaciável. É um impulso sem fim e sem propósito. Esta vontade única é a essência de tudo o que existe. É a coisa em si que Kant buscava. E o mundo que vemos, o mundo da representação com seus milhões de objetos individuais, é simplesmente a objetivação desta vontade. É como esta vontade se torna visível a si mesma através do véu do espaço e do tempo. Schopenhauer nos convida a ver a vontade em toda parte. É a força da gravidade que atrai a pedra. É a força do magnetismo. É a força que faz a planta crescer em direção à luz. É o instinto do animal que o obriga a caçar e se reproduzir. E em nós é o desejo sexual, a fome, o medo, a ambição. Tudo é vontade. Pensem na natureza. Não vemos razão aí. Vemos uma luta constante e brutal. Cada organismo é perfeitamente projetado para devorar outro e para evitar ser devorado. É um cenário de guerra perpétua. Para Schopenhauer, isso é a vontade em sua forma mais pura, devorando-se a si mesma eternamente. Nos níveis mais baixos de objetivação, como em uma pedra, a vontade é uma força simples, como a gravidade. À medida que subimos, ela se torna mais complexa. Na planta é um impulso de crescer. No animal, aparece um instinto e uma consciência básica para servir a esse instinto. E então, no topo desta pirâmide, aparece o ser humano. Em nós, a vontade atinge sua máxima expressão. Mas para servir melhor aos seus fins, a vontade comete um erro fatal. Para caçar presas mais complexas e satisfazer desejos mais sofisticados, ela cria o intelecto. A razão para Schopenhauer não é um dom divino. É uma ferramenta, é uma serva da vontade. Seu trabalho é encontrar formas de satisfazer os desejos que a vontade nos impõe. O intelecto é um farol que a vontade nos dá para que possamos navegar na escuridão de seus próprios desejos. Mas aqui acontece a tragédia. O intelecto, esta ferramenta, torna-se poderoso o suficiente para fazer algo que nenhum outro ser pode fazer. Torna-se consciente de si mesmo. Percebe a natureza do jogo. O servo percebe que serve a um amo cego e tirânico. E com esta consciência, o sofrimento chega a um nível desconhecido no resto da natureza. O animal sofre no presente. Tem fome? Come. Tem medo? Foge. O ser humano, graças ao intelecto, sofre no passado através do arrependimento e no futuro através da ansiedade e, acima de tudo, do conhecimento de sua própria morte. Aqui chegamos ao famoso pessimismo de Schopenhauer. Se tudo é vontade e a vontade é um desejar constante, então a vida é fundamentalmente sofrimento. Por quê? Porque o desejo, por definição, é uma carência. É um não ter algo. É um estado de dor ou insatisfação. Lutamos toda a nossa vida para conseguir algo. Dinheiro, amor, poder. Quando não o temos, sofremos pela carência. E se finalmente o conseguimos, o que acontece? A satisfação é instantânea, fugaz, e dá lugar imediatamente a um novo desejo, ou pior, ao tédio, ao ennui. Schopenhauer tem uma das frases mais célebres da filosofia. A vida é um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. A dor é a carência, o desejo. O tédio é a ausência temporal de desejo. E toda a felicidade da qual falamos não é mais do que o breve momento em que o pêndulo passa pelo centro. O amor romântico, a grande paixão, é para Schopenhauer a armadilha mestra da vontade. É o exemplo mais claro de como o intelecto é enganado. Acreditamos que escolhemos nosso parceiro pela sua beleza, sua inteligência ou sua bondade. Schopenhauer ri. Ele diz que isso é apenas a vontade da espécie, o instinto de procriação disfarçando-se. A vontade não se preocupa com a nossa felicidade individual. Preocupa-se em criar a próxima geração que melhor perpetue a vida. Por isso ele diz, nos apaixonamos tão apaixonadamente. É o instinto sexual garantindo que cumpramos seu objetivo. Uma vez cumprido, a ilusão desaparece e muitas vezes resta o desencanto. Então este é o diagnóstico. Estamos presos.
Somos manifestações de uma vontade cega que nos usa para seus próprios fins, e o único presente que nos dá, o intelecto, só serve para nos tornar conscientes de nossa miserável condição. Um panorama bastante sombrio, não é? O mundo da representação, o véu de Maia, é o que nos faz crer que somos indivíduos. Schopenhauer chama a isso de principium individuationis, o princípio de individuação. É a ilusão de que o seu eu está separado do meu eu e que o meu eu está separado da pedra ou do tigre. Mas por trás dessa ilusão só há uma vontade. Isso significa que a vontade em mim que deseja é a mesma vontade em você que sofre. O carrasco e a vítima, nos diz Schopenhauer, são no fundo uma só coisa. Quem inflige a dor e quem a recebe são duas faces da mesma moeda cósmica. Este diagnóstico é brutal. Mas o que faz de Schopenhauer um filósofo genial e não apenas um nihilista é que depois de pintar este quadro sombrio, ele nos oferece não uma, mas 3 possíveis vias de salvação. Ou, mais precisamente, 3 formas de escapar temporária ou permanentemente da tirania da vontade. A primeira via de salvação, a mais acessível, mas temporal, é a contemplação estética, a arte. Quando nos imergimos em uma obra de arte, seja uma pintura, uma escultura ou uma tragédia, algo mágico acontece. Por um breve momento deixamos de ser indivíduos que desejam. Normalmente nosso intelecto está a serviço da vontade. Vemos uma maçã e pensamos, posso comê-la? Vemos uma pessoa e pensamos, me serve para algo? Sempre estamos perguntando para quê? Mas na contemplação estética, o intelecto se liberta de seu amo. Deixamos de perguntar para que serve e simplesmente contemplamos o que é. Tornamo-nos o que Schopenhauer chama de um sujeito puro do conhecimento, livre de vontade. Nesse momento, esquecemos-nos do nosso eu individual, dos nossos desejos e medos. E nesse esquecimento encontramos a paz. O pêndulo por um instante se detém. E o que é que contemplamos? Não contemplamos o objeto individual. Através do gênio do artista, contemplamos algo mais profundo. Contemplamos as ideias platônicas. Estas são as formas eternas e perfeitas das quais os objetos individuais são meras cópias imperfeitas. O artista, para Schopenhauer, é um gênio não porque seja mais esperto, mas porque tem a capacidade de perder-se na contemplação, de ver além do véu do individual e capturar estas ideias eternas. E ao compartilhá-lo, permite a nós, os espectadores, ter essa mesma experiência libertadora. Schopenhauer cria uma hierarquia das artes. Na base está a arquitetura, que nos mostra a ideia da gravidade, a luta básica da vontade. Depois a escultura e a pintura, que capturam as ideias das formas como a beleza humana. Depois a poesia e a tragédia, que nos mostram a ideia da própria humanidade e sua luta. Mas no ápice da pirâmide, acima de todas as demais artes, Schopenhauer coloca a música. A música é tão especial porque para ele não é uma cópia das ideias. É algo muito mais profundo. A música, diz ele, é uma cópia ou uma objetivação da vontade mesma. As outras artes nos falam do mundo da representação, das sombras na parede da caverna. A música salta tudo isso e nos fala diretamente da coisa em si. Por isso a música nos afeta de uma forma tão visceral e imediata. Quando ouvimos uma sinfonia, sentimos diretamente a alegria, a dor, a luta e a paz da vontade. As notas baixas, o baixo, são para ele a matéria inorgânica. As melodias mais altas são a consciência humana. A harmonia e a dissonância são a luta constante, o desejo e a resolução temporal da vontade. Ouvir música é ouvir o bater do coração do universo. Por isso nos dá um alívio tão profundo. É o bálsamo temporal mais poderoso. Mas a arte é apenas um alívio temporal. É como uma festa de sábado para o escravo, diz Schopenhauer. Na segunda-feira, a vontade volta a chamar e o sofrimento retorna. Se queremos uma salvação mais duradoura, precisamos de uma segunda via. E esta é a ética da compaixão. Se a arte era uma libertação intelectual, ao silenciar a vontade com o conhecimento, a ética é uma libertação moral. Lembram-se do principium individuationis, a ilusão de que estamos separados? A maioria das pessoas vive presa nesta ilusão. Vivem no egoísmo. O egoísta, o homem mau, vê uma distinção absoluta entre o seu eu e o tu. Sua vontade de viver se afirma com tanta força que não hesita em ferir outros para satisfazer seus desejos. Vê os outros como meros objetos, como representações. Mas, diz Schopenhauer, existe uma forma de quebrar esta ilusão. E essa forma é a compaixão, ou Mitleid em alemão, que significa sofrer com. A compaixão é o momento em que o véu de Maia se rasga. É o reconhecimento intuitivo e profundo de que o sofrimento que vejo em outro é, em essência, o mesmo que o meu próprio sofrimento. Quando sinto compaixão, não sou eu ajudando o outro.
É a vontade única reconhecendo-se a si mesma em todas as suas manifestações. É o eu dando-se conta de que o outro também sou eu. Nesse momento, a distinção entre quem sofre e quem alivia se dissolve. Para Schopenhauer, esta é a base de toda verdadeira moralidade. Não os mandamentos divinos, não o dever de Kant. A única moralidade autêntica nasce desta visão metafísica. Não fira ninguém, ele nos diz, porque no fundo, ao ferir outro, você está ferindo a si mesmo. A justiça e a bondade surgem daqui. O homem compassivo vê o sofrimento do mundo como o seu próprio, participa da dor de todos. Isso não o faz feliz no sentido mundano. De fato, o torna participante de um sofrimento muito maior. Mas ao fazê-lo, o seu eu individual, o seu egoísmo, se expande e se dilui. A compaixão, então, é o primeiro passo em direção à negação da própria vontade de viver. Ao me identificar com a dor alheia, minha própria vontade egoísta, meu desejo de mais para mim, começa a perder força. Começo a querer menos para o meu eu individual, porque vejo que esse eu é uma ilusão. Mas mesmo a compaixão, embora seja o ápice da moral, continua sendo uma resposta ao mundo e ao seu sofrimento. Schopenhauer identifica uma terceira e última via, a mais radical, a mais difícil. Aquela que só uns poucos os santos, os ascetas, os místicos conseguiram percorrer. Esta é a via da negação da vontade de viver. Não é uma negação intelectual, não é só compaixão. É um giro completo e total da vontade contra si mesma. É quando o conhecimento, o intelecto, tendo visto o horror da vontade e a ilusão do mundo, se rebela e silencia o seu amo. O asceta é aquele que, tendo compreendido a natureza do desejo como fonte de toda dor, decide voluntariamente apagar esse desejo. Não foge da dor. Pelo contrário, a aceita. Pratica a pobreza voluntária para não desejar bens, pratica o jejum para enfraquecer a fome, pratica a castidade para apagar o desejo sexual, a grande armadilha da vontade. É crucial entender que Schopenhauer rejeita o suicídio-lhe como solução. O suicida, diz ele, não nega a vontade. Pelo contrário, a afirma com mais força do que ninguém. O suicida ama a vida, deseja a felicidade, mas odeia as condições que lhe foram impostas. O que destrói é o seu corpo, a representação, mas a vontade que o habitava continua intacta. A negação ascética é o oposto. Não destrói o corpo. Destrói o querer que o anima. O asceta morre para o mundo, mas em vida. Apaga o fogo do desejo e, ao fazê-lo, a vontade se retira dele. Alcança um estado de resignação, de santa quietude. E o que há no final deste caminho? Schopenhauer torna-se quase místico. Diz que para aquele em quem a vontade se negou, este mundo com seus sóis e galáxias é nada. Mas para aqueles que ainda estamos presos na vontade, esse nada é a única coisa que tememos. Ele o chama de nirvana, tomando emprestado o termo budista. O estado de extinção do desejo. Não é um paraíso, não é uma recompensa. É a paz absoluta que vem da cessação do querer, é o silêncio final depois da cacofonia da vontade. É o fim do sofrimento. Então, aí está. O mundo como representação, uma ilusão. O mundo como vontade, uma força cega de sofrimento. E as três saídas. A arte como um sábado de alívio. A compaixão como a base da moral. E o asceticismo como a negação final. Schopenhauer foi ignorado durante a maior parte de sua vida. Sua grande obra, publicada em 1818, foi um fracasso de vendas. Os exemplares acabaram para seu horror como papel de embrulho. O mundo acadêmico, dominado pelo otimismo de Hegel, não tinha tempo para este profeta da escuridão, mas no final de sua vida, e especialmente depois das revoluções falhadas de 1848, que destroçaram o sonho hegeliano de progresso, o mundo começou a estar pronto para ele. Uma nova geração, desiludida com as grandes promessas, descobriu este velho sábio que sempre tinha dito que o mundo era um mau negócio. Sua influência posterior seria imensa, mas muitas vezes subterrânea. O primeiro a aceitar o desafio foi Richard Wagner, o compositor. Wagner leu Schopenhauer e teve uma revelação. Sua ópera Tristão e Isolda é puro Schopenhauer feito música. O desejo insaciável, o amor como força cósmica e a morte como única libertação. Depois veio um jovem filólogo chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche descobriu Schopenhauer e sentiu que havia encontrado um pai. Viu nele o mestre honesto que ousou dizer a verdade sobre o sofrimento. Nietzsche pegaria a vontade de Schopenhauer e a transformaria, mas em outra direção. Enquanto Schopenhauer via a vontade e dizia não, buscando a negação e a paz do nirvana, Nietzsche pegaria essa mesma força, a chamaria de vontade de poder e gritaria sim. Nietzsche proporia afirmar a vida com toda a sua dor e sofrimento em vez de negá-la, mas sem Schopenhauer, Nietzsche é impensável. E a influência não para por aí. Pensem em Sigmund Freud.
O que é o isso lead freudiano senão um eco direto da vontade de Schopenhauer? Uma força irracional, sexual, inconsciente e tirânica, que é a verdadeira dona da casa, enquanto o eu, ego, como o intelecto, só tenta mediar. Na literatura sua marca é gigantesca. Desde Tolstói, que encontrou em seus últimos anos um profundo consolo em Schopenhauer, até Thomas Mann. Ou pensem em Borges, que disse que se a filosofia é uma forma da literatura fantástica, ninguém foi melhor autor de ficções do que Schopenhauer, com sua vontade cega como o deus terrível de um universo sombrio. Então por que ler Schopenhauer hoje? Em nossa cultura obcecada com o otimismo tóxico, o você consegue e a busca incessante pela felicidade, Schopenhauer é o antídoto. É o amigo brutalmente honesto que se senta ao seu lado, te olha nos olhos e te diz: a vida é dura, o sofrimento é real. Você não está louco por senti-lo. Seu pessimismo não é um pessimismo que paralisa. É um pessimismo que liberta. Nos liberta da tirania de ter que ser felizes. Nos permite aceitar a dor como parte inevitável da condição humana, em vez de vê-la como um fracasso pessoal. E ao aceitar a dor, podemos começar a gerenciá-la. E suas soluções, longe de serem antiquadas, são mais relevantes do que nunca. Em um mundo hiperindividualista, sua ética da compaixão nos lembra que estamos conectados, que a dor do outro é a nossa dor. Nos dá uma base metafísica para a bondade que vai além do dogma ou do cálculo. Em um mundo de distrações infinitas e consumismo voraz, sua defesa da arte nos lembra o poder da contemplação pura. Nos convida a parar o desejo, a desligar o celular e a simplesmente ver a beleza de um pôr do sol, a ouvir uma peça de música e encontrar nisso uma paz que nenhum produto pode comprar. Schopenhauer é o filósofo do consolo. Não nos oferece um paraíso falso nem um futuro utópico. Nos oferece um olhar claro e corajoso para a realidade e nos dá as ferramentas para suportá-la. Nos ensina a encontrar a beleza em meio ao caos e a dignidade em meio ao sofrimento. Seu sistema de 2 níveis, a representação e a vontade, é uma das ideias mais poderosas da história do pensamento. Nos obriga a questionar tudo o que damos por certo. A nos perguntar cada dia se estamos vivendo no mundo real ou na sombra do véu de Maia. Obrigado por me acompanharem nesta jornada tão densa e profunda. Sei que foram muitas ideias, mas espero que este mapa do pensamento de Schopenhauer sirva a vocês como ponto de partida para suas próprias explorações. Se esta análise lhes trouxe valor, peço que considerem se inscrever no canal. Toda semana desconstruímos ideias complexas para torná-las acessíveis. E por favor, deixem um comentário. Que ideia de Schopenhauer ressoa mais com vocês? Ele lhes parece um pessimista ou um realista? A conversa é a melhor forma de que estas ideias continuem vivas. Compartilhem este vídeo com alguém a quem vocês pensem que possa interessar este tipo de reflexão profunda. Como sempre, foi um privilégio pensar com vocês. Continuem curiosos. Até a próxima. No final, Schopenhauer nos deixa com uma escolha. Podemos continuar sendo escravos de uma vontade cega, correndo em uma roda de hamster de desejo e tédio. Ou podemos usar a arte, a compaixão e o conhecimento para, se não deter a roda, ao menos sermos conscientes dela. E nessa consciência, talvez, encontrar uma forma de liberdade. Lembremos a imensa influência de Kant. Para Kant, o númeno era incognoscível. Era um limite para a razão humana. Schopenhauer é mais audacioso. Diz-lhe que sim, não podemos conhecê-lo com a razão, mas podemos senti-lo. Sentimos isso em cada pulso do nosso desejo. Essa é a vontade. O princípio da razão suficiente, que governa o mundo da representação, tem 4 raízes. A do devir, causalidade, a do conhecer, lógica, a do ser, geometria, e a do agir, motivação. É o arcabouço completo de nossa mente, a trama com a qual tecemos o véu de Maia. Esta vontade única, ao fraturar-se em milhões de indivíduos através do véu de Maia, entra em conflito consigo mesma. Cada indivíduo, ao afirmar sua própria vontade de viver, colide com a dos outros. A natureza é a arena desta guerra civil da vontade. O gênio, para Schopenhauer, paga um preço. Ao ter um intelecto tão poderoso que pode libertar-se da vontade, é duplamente consciente do sofrimento do mundo. O gênio, diz ele, está mais perto da loucura e da melancolia. É um dom e uma maldição. Pensemos na tragédia como forma de arte. Por que gostamos de ver uma tragédia? Schopenhauer diria que é porque a tragédia nos mostra a verdade mais profunda. Vemos um herói, a princípio egoísta, ser destroçado pela vida e, no final, alcançar um estado de resignação. A tragédia nos mostra simbolicamente a negação da vontade. O caráter para Schopenhauer é inato e imutável. É nossa vontade individual. O que chamamos de crescer ou aprender não é mudar nosso caráter,
é simplesmente que nosso intelecto aprende a conhecer melhor qual é nosso caráter e assim poder servi-lo mais eficientemente. A ética de Schopenhauer é, portanto, descritiva. Não te diz deve ser compassivo. Te diz há homens compassivos. E ser compassivo é a única ação verdadeiramente moral, porque é a única ação que não é egoísta, a única que perfura o véu da individualidade. O asceticismo, esta negação final, é um conceito que nos parece muito alheio. Mas pensem nele como o desapego budista. É o ato de deixar de se identificar com os próprios desejos. Não é odiar a vida. É deixar de apegar-se a ela com desespero. É encontrar a paz no não desejar. O legado de Schopenhauer é o de um honesto doutor. Não nos mente sobre a doença. Nos dá o diagnóstico completo da condição humana. E embora a cura que propõe o Nirvana seja radical, os paliativos que oferece a arte e a compaixão são as coisas que de fato fazem a vida ser suportável. Então, da próxima vez que sentirem essa insatisfação, esse impulso cego, essa vontade, não a temam. Olhem para ela, reconheçam-na pelo que é. E depois, talvez, coloquem uma peça de música, vejam um grande filme, ou simplesmente olhem nos olhos de outra pessoa e vejam o mesmo universo de sofrimento e desejo que habita em vocês. Obrigado de verdade pelo tempo e atenção de vocês. Sei que cobrimos um terreno imenso e a profundidade do seu pensamento é esmagadora. Mas cada grande jornada começa com um primeiro passo. Se esta jornada intelectual lhes provocou perguntas, deixem-nas nos comentários. E se quiserem continuar explorando as grandes ideias que moldaram nosso mundo, inscrevam-se e juntem-se a esta comunidade de mentes curiosas. Até a próxima!